Boa tarde, crianças. Boa quinta-feira pra vocês, ó. Cheirinho de sexta-feira, final de semana. Crianças, uma boa tarde maravilhosa para o Lorenzo. Lorenzo, a tia não conseguiu falar com você ontem, tá bom? Tive um imprevisto. Quero te pedir desculpas, tá bom? A tia não conseguiu de jeito nenhum falar com você. E hoje, depois da aula, a gente vai se falar, tá bom? Ou então, a gente pode se falar amanhã também, viu? A tia vai ligar pra você. Boa tarde maravilhosa para o Rian, para o Leonardo e para o Davi, tá, gente? Tô morrendo de saudade de vocês. Vou deixar aqui para vocês um abraço bem gostoso, como se a gente estivesse chegando agora na sala de aula. Ontem à noite sonhei que tínhamos voltado para a escola. Pena que foi só um sonho, mas foi um sonho maravilhoso. Gente, sonhei com todos vocês. A gente vai falar hoje sobre misturas, tá bom? Vocês vão pegar o livro de vocês de ciências e abrir na página 35, tá bom? Tia, o que é misturas? Gente, a mistura, ó. Primeiro eu vou fazer essa leitura bem aqui, depois eu vou fazer uma pequena demonstração para vocês, tá bom? Ó, a água é uma combinação de gases. A água em si, ela é limpa. Quando a água ela é limpa, ó, tenho aqui um copo com água. A água ela não tem cheiro, não tem sabor, tá bom? Ela é incolor. Ela apresenta um aspecto transparente, como eu acabei de falar, sem cheiro e sem sabor. Se algum elemento adicionado à água, ela deixará de ser pura, tá bom? A água ela deixa de ser pura quando adicionamos a algo, qualquer coisa que nós adicionamos nela, ela deixa de ser pura, tá bom? E aqui no nosso livro tem uma leitura que fala: no ambiente é muito difícil encontrar água pura, em razão da facilidade com que as outras substâncias se misturam nela. Mesmo a água da chuva, por exemplo, ao cair, traz impurezas do ar nela dissolvidas, certo? Às vezes a gente tá brincando na chuva, né, que é uma delícia tomar banho de chuva. Eu, quando criança, ai, era das minhas brincadeiras prediletas. Até hoje é banho de chuva, tá? Só que não é tão legal, divertido como quando a gente é criança na infância. Aí a gente tá lá brincando na chuva, tomando banho, bota a língua pra fora, abre a boca. Tô tomando água da chuva. A água da chuva tá limpa, que tá vindo do céu, tá vindo dali. Estamos totalmente equivocados. Gente, a água ela não vem pura, tá bom? Por quê? Devido às impurezas do ar, tá bom? Uma das propriedades da água é a capacidade de se dissolver outras substâncias. Por isso é também chamada de solvente universal. Por exemplo, quando você coloca açúcar em um copo de água, mexe, ele desaparece. O que acontece na verdade? O que acontece na verdade? O açúcar é dissolvido pela água. Isso acontece a muitas outras substâncias que chamamos de solutos. E as misturas, crianças, elas estão classificadas em ela tem duas classificações: homogêneas e heterogêneas, tá bom? Vamos fazer uma pequena demonstração para vocês poderem entenderem melhor, tá bom? Aqui eu tenho 2 copos com água. Elas estão puras, água mineral. Essa água aqui ela está própria para tomar, ó. Pura, a água está pura. Essa água ela já foi hidratada, viu? A água ela foi hidratada. Ela está potável, pronto para o meu consumo, para eu poder ingerir, tá bom? Certo? Aqui está a água. Eu vou colocar nessa água essa porção aqui de sal, viu? Vou colocar na água. Neste copo aqui do meu lado esquerdo. E eu vou mexer, ó. Vou mexer. E mexer. Vocês podem fazer essa experiência em casa, tá bom? Com a ajuda do papai e da mamãe ou de um adulto. Nunca sozinho, tá bom? E eu mexi. Ótimo. Acabei de mexer. Tem alguma diferença? Se eu trocar, tem alguma diferença? Não. A água está da mesma cor, transparente.
Só que essa água aqui, ela não está mais pura. Ela tá pura? Não, ela não tá mais pura. Ela não está mais pronta para o meu consumo, para eu poder ingerir e matar a minha sede. Por quê? Porque ela foi adicionada um produto, certo? Ela deixou de ser pura. A partir do momento que adicionamos água, qualquer coisa na água, ela deixa de ser pura, certo? Essa água, ela continua pura para o meu consumo. Porém, as duas estão transparentes. Essa classificação aqui de mistura, nós chamamos de homogênea. Por quê? Porque foi adicionado a água, se misturou a água e não teve nenhuma diferença, tá bom? Ou seja, a água está da mesma cor, porém com a mistura chamada homogênea, tá bom? Ela se misturou, certo? Misturou com a água. Não dá para me ver o produto. Dá para me ver o sal aqui dentro? Não dá. Então, ela é homogênea. Agora, nesse outro copo, eu vou colocar, ó, um pouco de azeite. Ó, vou colocar azeite na água. Vou botar próximo da câmera para você. Vou colocar mais um pouquinho. Pronto. Está aqui. Demonstração para vocês verem. Eu vou mexer. Olha só, criança, que engraçado. Que incrível. Vou mexer de novo. Vou misturar esse óleo, esse azeite na água. Olha que lindo no copo. Observem o que aconteceu. Se misturou? O azeite conseguiu misturar na água? Conseguiu? Onde, ó, observem, a água está... Houve uma divisão aí, ó. Vocês podem ver. O azeite está em cima e a água está embaixo, certo? Aqui continua límpida, incolor. Perdão, límpida não, continua incolor. Mas em cima do copo, dá pra gente ver na superfície do copo, dá pra você ver o azeite. E eu posso até recolher esse azeite, ó. Ó, eu consigo recolher o azeite. Por quê? Porque a água não se mistura. Quando ela é heterogênea, quando a mistura é heterogênea, a água não se mistura, o produto não se mistura a outro, a água nenhum outro produto, tá bom? As misturas não conseguem se misturar total e ficar da mesma cor. Não conseguem. Não conseguem dissolver, tá? Quando ela é heterogênea, ela não consegue dissolver. Ó, homogênea, conseguiu dissolver. Heterogênea, não conseguiu se dissolver, porém ficaram separados. Heterogênea fica separadas. Se caso eu colocar aqui suco, colocar um suco de maracujá, a água vai ficar amarela. Ela vai continuar sendo homogênea, porque ela vai se misturar. Se eu colocar açúcar, vai se misturar. Então, vai continuar sendo homogênea. Então, homogênea, heterogênea não se mistura. Homogênea se mistura. Tá bom, crianças? Vamos voltar aqui para o livro. Soluto é o solvente que se mistura. Soluto é a substância que pode ser dissolvida em um solvente, certo? A água, o sal, o açúcar, por exemplo, são soluto, tá bom? Solução é uma mistura homogênea de substâncias que pode ter componentes sólidos, líquidos ou gasosos. Por exemplo, a água e açúcar, líquido e sólido. Água e álcool, líquido e líquido, tá bom? Homogênea são aquelas que se misturam. Heterogêneas são aquelas que não se misturam, tá bom? Aqui embaixo tá falando o que é mistura. Como vocês já sabem o que é mistura, vocês vão fazer só a leitura para poder aperfeiçoar o seu conhecimento, tá bom? Vamos lá com a tia, meus amores.
O que é mistura? É um fenômeno físico que consiste em reunir duas ou mais substâncias sem alterar as características e as propriedades da substância desenvolvida, como acabamos de ver na experiência. A água mais açúcar se mistura, a água mais sal se mistura, água e sal se mistura, tá bom? Agora, quando juntamos duas ou mais substâncias e suas características e propriedades são alteradas, estamos diante de uma combinação e um fenômeno químico. Como, por exemplo, o enxofre e o ferro, sulfato de ferro, é uma combinação, tá bom? Aqui nós temos, ó, bem aqui, combinações. Voltamos aqui. O que podemos, perdão aqui, deixa eu abaixar mais aqui. O que podemos concluir disso tudo é que se juntamos duas ou mais substâncias e ocorrer uma reação química, formar uma substância, seus elementos não poderão mais ser separados por nenhum processo físico. Estaremos diante de uma combinação. Como, por exemplo, se eu pegar uma laranja, certo? Adicionar a água no suco de laranja, eu não consigo separar mais, tá bom? Não consigo de jeito nenhum separar aquele suco da água. Ela vai ficar toda amarelinha como esse copo. A água e o açúcar, o sal e a água. Eu consigo separar o açúcar da água? Que não consigo, tá bom? Então ela é homogênea. Eu consigo separar o óleo, o azeite da água? Consigo, então ela é heterogênea, tá bom? Bem aqui nós temos. Agora, se você olhar um copo com água e óleo, imediatamente perceberá que há duas substâncias. As misturas podem ser de dois tipos, que eu acabei de falar para vocês: homogêneas e heterogêneas. As misturas que apresentam um único aspecto, quando não podemos perceber a presença de duas ou mais substâncias, são homogêneas. Aquelas que apresentam mais de uma fase percebida quando olhamos são misturas heterogêneas, que é o caso aqui do copo com o azeite que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Agora, nós vamos fazer uma leitura sobre o sal. O sal. A água do mar é uma mistura homogênea. São das salinas que retiram o sal, dessa forma. A água do mar é bombeada para reservatórios para que evaporem pela ação do calor do sol. Ao evaporar a água, é possível retirar o sal que fica depositado no fundo do reservatório, certo? Esse sal é recolhido e processado que possa ir para o comércio e assim ser consumido. Viu, criança? Esse sal aqui, ele passa por um grande processo. Vai para as salinas, depois vai para as indústrias, passa pelo processo para poder ir para nossas cozinhas, nossas casas, e daí para nossos alimentos e servir de alimento, tá bom? Como componente de tempero. O sal de cozinha também é conhecido como cloreto de sódio. Entre outras funções, é usado para dar mais sabor aos alimentos. Na nossa alimentação, o sal enriquece nosso organismo com iodo, que é adicionado em seu processamento, prevenindo doenças como o bócio. Deve ser consumido com bastante cuidado, evitando o excesso, pois associado a problemas da hipertensão e circulação, que é o caso da nossa pressão arterial, tá bom? Aqui na página, trabalhamos na página 38 e na página 39, crianças, vocês têm uma atividade para fazer, tá bom? E vocês vão responder de acordo com o que está perguntando nas atividades do livro, tá bom? Do livro. Crianças, hoje nós vamos trabalhar atividade que hoje é quinta-feira, matemática e ciências. Como eu falei na atividade anterior de matemática, que são só 2 atividades para vocês responderem, tá? Para não sobrecarregar vocês. Qualquer dúvida, é só falar com a tia, tá bom? Um beijo. Daqui a pouco vocês vão ficar com o tio Bruno com a aula de inglês, tá? Tchau, beijos e até sexta-feira.